Em nome de Deus, nosso Pai, Criador, o Senhor da vida, do céu e da terra. Em nome de Jesus, nosso guia, mestre e modelo, em nome de toda a espiritualidade benfeitora da humanidade, nós cumprimentamos a todos, agradecendo primeiramente o convite da casa e ter a alegria de ter todos aqui nesta noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Meus irmãos em Cristo Jesus, o tema da noite está no capítulo 20 do Evangelho, versículo 5, para quem depois chegar em casa, hoje, amanhã, feriado de Corpus Christi, dia 4 de junho, ler, estudar, se aprofundar. Porque o nosso, como disse o nosso irmão Pentateuco, nossos 5 livros da codificação, o que a Federação Espírita Brasileira sempre propôs é que a gente estude e tenha a tradução do Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro traduziu as 5 obras do Ser Legítimo. Então, por que eu me preocupo com isso? Porque tem várias publicações por aí, de várias editoras. Nada contra, mas tem que tomar cuidado. Porque na minha estante eu tenho livros, evangelhos, que não fecham com esse livro. Que trocaram palavras, que trocaram frases, e isso é preocupante. Mas, como a verdade sempre aparece, e a verdade ela é sólida, então eu não estou preocupado, mas eu tenho o direito de conhecer o que foi feito certo e o que foi feito errado. Nós estamos numa fase, numa época da nossa vida, 2026, em que as coisas vêm acontecendo, que já foram preditas. Quer ver uma coisa? A Gênese, que é o último livro da codificação, 1857 foi o livro dos Espíritos. Esta aqui deve ter sido 1859, 60, por aí, né? Aqui tem o ano que ela foi codificada. Ele foi codificado exatamente em 1860. É isso? Esse livro aqui, onde é que está a beleza e o fantástico dele? É que no capítulo 18 deste livro, o último livro da codificação, traz: os tempos são chegados. É uma verdade que não dá para dizer que não existe isso. São chegados os tempos. Estamos tendo hoje os sinais dos tempos. Só que isso foi escrito naquela época. 1860, por aí. E aí, claro que eu não vou ler, porque senão eu vou tirar o gostinho de você ler e aprender.
os tempos são chegados. Jesus estava andando lá na região de Israel, e aí ele publicou sermão profético, que não tem nada a ver com o sermão da montanha. O sermão profético é um sermão que foi profetizado tudo o que viria a acontecer no ano do terceiro milênio. Tudo. E hoje nós estamos testemunhando os acontecimentos. A começar pelas tragédias coletivas que existem aí, a Boate Kiss, por exemplo, a aeronave com 312 passageiros, por exemplo, navios afundando, prédios pegando fogo. Isso aí foi predito em 1857, que iria acontecer. E está acontecendo hoje. As enchentes, as enxurradas, os desabamentos, isso não tem valor? Tem. Está no progresso da Terra, está no progresso da humanidade. E não adianta, ninguém vai conseguir remar contra o progresso. O homem, o ser humano, o planeta Terra evolui. Ele é dinâmico, ele não é estático, ele é dinâmico. Por isso que o Evangelho de Jesus consta 60% de parábolas. E a parábola não envelhece. A parábola não tem por que ficar demodê. Não tem. Por isso ela é uma parábola. Ela é uma alegoria. Ela traz ensinamentos para todos nós. Quando alguém fala sobre a parábola do bom samaritano, é uma parábola. O que é que significa ser a parábola do bom samaritano? Que Jesus escolheu uma pessoa considerada de má vida para fazer o bem. É o bom samaritano. Claro. Passou o sacerdote, viu lá o doente caído, estirado no chão, todo ensanguentado, e o sacerdote foi embora, não fez nada. Passou o rabino, a mesma coisa, olhou, foi embora. Mas chegou um samaritano, habitante da Samaria, que ninguém dava nada por ele, saltou do cavalo, como diz o cidadão, apeou do cavalo, foi lá, pegou o doente, passou vinho para desinfetar as feridas, botou azeite doce, que hoje nós conhecemos como azeite extra virgem, na acidez 0,3, 0,4, 0,5. Naquela época se chamava azeite doce. Por quê? Não sei. Mas também não foi o caso. Passou azeite, pegou uma blusa, tirou, rasgou, enfaixou os ferimentos e levou para hospedar numa hospedaria. Samaritano, considerado uma pessoa de má vida, uma pessoa complicada, fez tudo isso. Levou para a hospedaria, hospedou e pagou o seu próprio dinheiro. No outro dia, o samaritano continuou a viagem, chamou o hospedeiro e falou: olha, cuida deste homem. E tudo mais que ele precisar, dê, que na volta eu pago o que ficar faltando. É uma parábola. Ficou velha? Claro que não. Quantas pessoas aqui
que levam uma vida desregrada, mas que tem alguma coisa de bom. Por um canário, por um curió, por um galo, enfim, por alguma coisa. Os presidiários aqui da penitenciária, segundo eu soube, uma vez por mês eles não almoçam. Para quê? Para que aquele alimento seja doado às famílias carentes, devidamente catalogadas. E aí, o que é que nós vamos dizer? A parábola está superada? Não. A parábola está sempre atual. E cada vez que a gente estuda uma parábola, mais alegria a gente sente. A vinha do Senhor, quem é o Senhor? Deus. E por aí vai. E 60% do Evangelho são de parábola. Então, aqui nesse livro, trouxe no capítulo 18, depois vocês vão estudar em casa, e vou me dar razão, porque aqui não tem nada na minha cabeça, porque tudo está escrito, né? Eu não dou opinião, nem posso dar opinião. E aí, Jesus estava passeando lá na praça principal, lá em Israel, na época que Jesus estava por aqui, 2026 anos atrás. E aí, os discípulos, eles estavam na sinagoga, lá na igreja deles, saíram e estavam caminhando para ir embora. Os espíritos, que eram os que seguiam Jesus, seus seguidores, olharam e disseram assim: mestre, olha que beleza, veja só que coisa maravilhosa, tudo de mármore, tudo bonito, as obras de arte, tudo, as estátuas. E aí a resposta está no sermão profético. Não se iludam, falou Jesus. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. O que significa derrubar? Na linguagem deles é derribar. Não se iludam. Mas, mestre, quando é que isso vai acontecer? E aí Jesus está no sermão profético. Quando um pai não respeitar o seu filho, a sua filha, os filhos não respeitarem os pais, o marido não respeitar a esposa, uma série de coisas, está tudo lá. Se eu ficar falando aqui, vai tomar a palestra, está tudo lá. Aí pergunto a vocês, isso está acontecendo? Ou não? Não existe o feminicídio? Não existe aí as crianças sendo usadas, os desrespeito entre o filho e a mãe, o filho e o pai? Ou não está existindo? Ou eu estou em outra televisão? Está existindo, sim. E em grande parte do nosso planeta. Então chegou o momento de as provações coletivas terem início. E elas vêm. Meu Deus do céu. Todos os dias tem um monte de ocorrências aí que vem acontecendo, que você pergunta, por que será? Mas a pergunta não pode ser por que será, a pergunta deve ser para que será? Para que isso vem acontecendo? Para nos acordar, para nos chamar a atenção, para ver, para a gente se corrigir. Porque hoje nós estamos adentrando a um planeta de regeneração que vai levar séculos e séculos até a conclusão. E esse planeta de regeneração passa pela regeneração do ser humano. O ser humano tem que se melhorar para poder melhorar o planeta que habita, o planeta que vive. Vê uma garrafa PET no chão, olha e não faz nada.
Ah, mas não fui eu que joguei. E daí? E você vai ser mais um omisso? Junte. Pratique uma boa ação. Pratique. A natureza agradece. Completamente. Então, esse livro aqui, 1857 a 1864, está aqui para nós estudarmos. Esse capítulo 18, ele está todo riscado aqui, porque eu leio todo mês, para ver se eu aprendo. Porque ele é profundo, muito profundo. É um capítulo inteiro. Aí vem algo que aconteceu em 1934. Emmanuel dita para o Chico o livro A Caminho da Luz. Isso aqui é o relato completo de como é que foi colonizado o planeta Terra. A China milenar é a mais velha. Quando esse livro foi ditado, ela já tinha 5.000 anos. Começou pelos africanos, os asiáticos já existiam quando vieram mais 4 raças. Os egípcios foram imigrar. Os hebreus, os judeus, os hindus, os indianos e os arianos, o olho azul, o olho verde, os alemães, os holandeses, aquela raça que o Hitler queria fazer pura, graças a Deus não conseguiu. Então, 2 existentes, África e Asiática, e 4 que foram incorporados. E aí a história conta o que vem acontecendo na Europa. Guerras. Claro. O que significa guerra? Destruição. Está lá. O que diz esse livro, na sua última página? Muitas nações desaparecerão, mas o Brasil não. Por que o Brasil não? Porque o Brasil cumpre a risca, não estou botando aqui exceções, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha com 108 ensinamentos. Desse livro o sermão está explicado, mas na internet ele está lá inteirinho, sem explicação. Só está o sermão. Aqui está as bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É uma criatura feliz, é o bem-aventurado. E começa dizendo que os pobres de espírito herdarão o reino de Deus. Pobres de espírito? Pessoas humildes, pessoas simples. É o pobre de espírito. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Mansos e pacíficos. Os que choram, os aflitos, os que sofrem, esses serão consolados. Porque sabem por que estão sofrendo. Ninguém sofre por acaso. Ninguém fica aflito por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E por aí vai. São 108 ensinamentos. E por que nosso país continua sem terremotos, sem maremotos, sem vulcões ativos? Por quê? Porque o Brasil, a América do Sul, foi dito quando Jesus tentou implantar o seu reino lá no Oriente Médio e eles rechaçaram, não quiseram. Sei o quê? Nós querer aqui um cidadão aí pacífico?
que dá um rosto, dá o outro rosto. Não, nós queremos aqui um guerreiro. Aí Jesus veio à terra, chamou seu assessor, o Iléu, falou assim: vamos, procure aí uma terra onde não tenha, onde seja tranquila, não seja devastada, tal. Procure essa terra. E o Iléu achou. Achou o quê? América do Sul. América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, está tudo no contexto. E aí ele falou: vamos implantar, vamos transferir o coração do planeta para a pátria do Cruzeiro do Sul. Você olha para o céu, está lá o Cruzeiro do Sul. Tem que olhar para Porto Alegre. Está lá. 5 estrelinhas. E ele mandou, Jesus mandou, que ali fosse implantado a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Agora, não confunda uma coisa. Isso foi escrito em 1938, 4 anos depois desse aqui. Tá? E aí, não confundam uma coisa. Coração do mundo, pátria do Evangelho, os degradados, os missionários, os escravos, e daí vai. Aqui tem que ser rápido. Tem minha mãe? Não se assuste, por favor. Aí, o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, ninguém deve confundir com um Brasil potencialmente econômico, guerreiro, nada a ver. Um país bélico, como é um certo presidente lá com as Américas, nada a ver. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, é um Brasil solidário, amoroso, beneficente, benevolente, aonde alguns anos atrás existiu um movimento aí, um movimento querendo, preocupado em fechar fronteiras, porque tinha venezuelano, tinha não sei o quê, tinha africano, haitiano. Lá em Brasília, numa sessão lá, da Comunhão Espírita de Brasília, a maior centro espírita que tem no Brasil é lá. Essa Comunhão Espírita de Brasília tem nada mais, nada menos do que 200 grupos de mediúnicos. É uma loucura, meu Deus. E aí, lá, o doutor Bezerra de Menezes, espírito, considerado médico dos pobres, incorporou e disse: não se preocupe com a população que nós estamos recebendo aí. É uma caridade. Criaturas com fome, com frio, crianças, velhos, casais. Não se preocupe, porque hoje nós temos 200 milhões de habitantes. E o Brasil hoje tem capacidade para ter 900 milhões de habitantes. Ele falou em 1994. Foi a época que eu trabalhava lá. Então, não se preocupe. O celeiro de grãos do nosso país é incomensurável. Ao ponto de, às vezes, se fazer greve e botar, derramar leite no asfalto, jogar grão, passar com o trator por cima, porque não quer baixar o preço. Quem tem estoque que pode fazer isso, faz. Quem não tem, não faz. Então, quem viaja por esse país sabe o que eu estou falando. É um país rico em vegetação, em montanhas. Meu Deus do céu. É uma loucura. Para nós, então, é um privilégio morar no Brasil. Melhor ainda morar em Santa Catarina. Não existe
estado melhor do que o nosso. Eu nasci aqui, então eu posso falar. É lindo. Você sai daqui de Florianópolis e vai para São Miguel do Oeste, uma viagem de 820 quilômetros, você vê, sai daqui com sol, daqui a pouco pega nevoeiro, daqui a pouco pega chuva e daqui a pouco pega nublado. Almoça uma comida italiana, janta uma comida alemã, outro dia toma café, um prato, uma mesa farta lá de outras coisas. É uma beleza morar em Santa Catarina. É uma beleza morar no Brasil. E por acaso nós estamos aqui, por acaso não. Nós fomos alugados para morar aqui. Então aproveite. Aproveite e seja um obreiro do Senhor. O que é um obreiro do Senhor? É exatamente os trabalhadores dedicados à causa do bem. Eu vou repetir. Os obreiros do Senhor são os trabalhadores dedicados à causa do bem, à causa do amor ao próximo e à divulgação dos ensinamentos cristãos. Todos aqui são obreiros do Senhor. Por que são obreiros do Senhor? Porque nós somos trabalhadores na causa do bem. Não tem ninguém aqui que faça o mal. Só o bem. Então no contexto. Ama o próximo. Ama. Tá bom. E divulga os ensinamentos cristãos. Já o texto bíblico, para aquele que usa a Bíblia, as criaturas que são obreiros do Senhor, eles são colaboradores de alguma igreja. Por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, são tudo de outras religiões, mas não faz o bem? Faz o bem. Então estão também no contexto. Agora, eles servem à humanidade. Com relação ao Espiritismo, nós pregamos e acreditamos na reencarnação. E por isso mesmo estamos focados na regeneração da humanidade. É o que está acontecendo. Terceiro milênio, adentramos na regeneração da humanidade. Agora tem gente que diz assim, né, peraí, parece que a coisa está piorando. Não está piorando nada. É que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as coisas aconteciam e ninguém ficava sabendo. Agora não. Agora o sujeito tosse lá no Japão e a gente escuta aqui. O cara cai lá, tropeça na calçada, cai, a gente fica sabendo aqui. Então, hoje, a coisa está mais aberta. A internet está aí, ninguém mais vive sem internet, ninguém mais consegue viver sem celular. O celular é um mal necessário, na minha visão. Por que mal? Porque às vezes a gente deixa de trabalhar para ficar fazendo joguinho. E aí prejudica o lado profissional, prejudica opções de coisas. Então, nunca se esqueça desse detalhe. Estamos adentrando no planeta regenerativo. Que já começou no ano 2000. 2001, 2002. E vai se prolongar durante 1000 anos, segundo Nivaldo Franco, que já está no plano encarnado, desencarnado.
E aí nós vamos caminhando para a melhora nossa e automaticamente a melhora da humanidade. Hoje em dia, segundo essas autoridades, está acontecendo uma coisa interessante. O Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, ele já reencarnou. E hoje ele tem em torno de 16 anos. Onde é que ele mora? Não sei. E nem estou preocupado em saber. Só sei que a missão dele é ser um educador. Só que junto com ele está vindo milhares e milhares de espíritos. Quem são esses espíritos? Cientistas. Einstein, Sir Isaac Newton, o pai da química, Lavoisier, cientista de toda a área, cientista da área jurídica, cientista da área médica, tudo. Aquelas criaturas, Mozart, Beethoven, meu Deus do céu. Eu estou lutando para ir e voltar para cá. Vamos ver se eu consigo. Mas eu estou lutando, não é fácil, não. Mas já imaginaram? Vocês têm essa galera toda aqui fazendo concerto para nós, né? Numa praça pública, assim, num coreto. Então, esse povo está reencarnando tudo. E são eles que vão ser os líderes na nossa regeneração. E eu tenho fé que isso seja verdade. Porque se eu não acreditar, em quem que eu vou acreditar? Então, nunca se esqueçam disso. Quais são as características dos obreiros do Senhor? Quais são as nossas características? Trabalho no bem. Trabalhar no bem. Pronto. Atuar ativamente na edificação de uma sociedade melhor e auxílio às criaturas. Nossa responsabilidade. Voluntariado. Está aqui. Trabalho voluntariamente e desinteressadamente, ou seja, sem fins lucrativos. Pergunta aqui quem é que ganha alguma moeda aqui. A moeda até ganha, mas não é uma moeda material, é uma moeda espiritual. Bônus hora. Bônus hora, o nome bonito dessa moeda. E aí, cada um de nós tem uma caderneta de poupança com bônus hora. E Deus vai voltando lá assim. Fulano e tal, fez isso, fez aquilo, deixou de fazer isso, e por aí vai. Então, voluntários focados desinteressadamente, focados no serviço e não em recompensa alguma. Colaboração é fundamental. Unir as forças em equipe, para a prática ideal do Evangelho. O Evangelho é igual o livro do Pequeno Príncipe. Quem não leu, leia. Eu leio uma vez por ano, Pequeno Príncipe. Cada vez que a gente lê, a gente interpreta de uma maneira diferente, e mais alegre e mais feliz. O Pequeno Príncipe é um livro de Saint-Exupéry, o piloto francês que fazia conexão Paris-Buenos Aires, aterrissava no Campeche, e era atendido pelo senhor, como é que é o nome dele? Senhor Deca Rafael. Não sei o nome dele, seu apelido é Deca Rafael, lá do Campeche. Ele deixou lá 11 ou 12 filhos, todos eles moram lá. E aí, esse cidadão escreveu um livro na hora que o avião dele deu uma pane em cima do deserto. E ele ficou lá. E aí o sol
começou a queimar o cérebro dele, a bufa, como se diz, e ele aí foi gravando as coisas e foi escrevendo no diário de bordo da aeronave, o Teco-Teco, e aí publicou O Pequeno Príncipe. Mas tem outro livro também. E O Pequeno Príncipe é um livro espiritualista, não é espiritista. Espiritista é algo espírita. Espiritualista é algo que tem conhecimentos do espiritualismo, da alegria, de viver, por que estamos aqui, para onde é que nós vamos, etc. Então, é um livro para a pessoa de 8 anos a 80. Cada um vai ter uma visão sua, somente sua. E aí vem essa colaboração da lei, é unir as forças para o bem-estar da equipe, para a publicação do ideal do Evangelho. Renúncia é a coisa mais importante em quem quer fazer o bem. Porque o que é que nós renunciamos? Renunciamos a ser egoísta. Renunciamos a querer ter vantagem pecuniária, material. Renunciamos a ser discordantes das coisas. Discordar para quê? Discordar para priorizar a obra? Pelo contrário. Quem discorda atrasa a obra, com certeza. A outra coisa que é importante também é a preparação. As criaturas que querem fazer o bem, elas se dedicam ao estudo, à compreensão da palavra e à compreensão do Evangelho. Nós vamos dizer para vocês, chegando em casa, eu espero que vocês tenham pelo menos o Evangelho em casa. Espírita sem Evangelho. Complicado. O advogado sem o alfarrábio, difícil. O médico sem o estetoscópio, complicado também. Então, eu espero que vocês dêem uma lida a meu pedido. Amanhã pode ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. 20, versos 5,5. Ali está, os obreiros do Senhor, que somos todos nós. E que aí, Deus conta conosco para que as coisas possam ser melhoradas. Se nós não nos melhorarmos, jamais melhoraremos o mundo. Um pai, certa feita, queria fazer um negócio e o filho estava sentado no chão, atrapalhando a concentração dele, do pai. O que o pai fez? Pegou um quebra-cabeça, baralhou tudo, jogou no chão e falou para ele: monta. Eu quero que você monte para melhorar o mundo. E logo, quando o pai se aprecatou é uma boa, né? É do meu tempo. Né? Dos meus 80 anos, não posso falar aprecatou, né? E aí, o filho rapidamente montou o negócio. O pai ficou, mas como? Só que ele montou o lado avesso. E o lado avesso era uma figura humana. Aí o pai disse: como é que você fez isso? Se eu montar um homem, eu monto um. Do outro lado do homem era o mapa do nosso planeta. Assim somos nós. Não adianta querer mudar o vizinho, a vizinha.
tem que começar por nós. Aí sim, se nós dermos o exemplo, nós vamos conseguir. Aqui, esse papel aqui, é o capítulo 20, número 5. Está aqui, obreiro do Senhor. Eu vou deixar com a Carla vai tirar um xerox, e na próxima segunda-feira vai dar um para cada um, que eu vou estar aqui. Tá bom? Tá bom? Acontece que eu tenho certeza que eles vão ler antes. Hã? Agora, Vamos ler, claro. Aí a gente só faz o reforço. São tudo organizadas. Então, vamos encerrar da seguinte maneira. Segundo, o estudo avançado da doutrina espírita, são espíritos, a definição de obreiros do Senhor, são espíritos que retornam na transição planetária para ajudar na regeneração da Terra. Está lá no estudo avançado. Podem ser patriarcas, podem ser profetas, podem ser discípulos do Cristo. Agora eles estão muito mais instruídos. Eu tenho certeza de que nós aqui todos, hoje, sabemos muito mais coisas do que há 30, 40 anos atrás. Então, o convite para ser um obreiro do Senhor é universal, chamando todos para a prática da caridade e da fraternidade. Obrigado, boa noite.